Aí o diabo cita o Salmo 91. Está pensando o quê? Vai, se tu és o Filho de Deus, se és mesmo, então pula daqui para baixo e evoca o Salmo 91, onde está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. É o que está escrito no Salmo 91. Mas o diabo é especialista em tirar um texto do contexto. Aí ele cita só a parte que lhe interessa. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem. E para aí, ele vai botando aqui reticências. Dará ordens a teu respeito, que te guardem. Reticências. Porque está escrito em todos os teus caminhos, caminhos humanos, caminhos percorríveis. E pular suicidamente do pináculo do templo abaixo não é um caminho humano. É um caminho antigravitacional, é um caminho suicida, não é um caminho criado por Deus para a gente dele andar. É um caminho para desistir da vida, não para abraçá-la. Aí lá vem o diabo, usando a Bíblia para estimular um suicídio devocional. Pula! Se és o Filho de Deus, se ele promete isso para o crente piedoso, o que ele vai fazer contigo? Ele vai fazer os anjos se tornarem paraquedas, te pegando assim. Vai ser um showcase incomparável. As multidões vão correr, vão te ver descendo em glória, com arcanjos, com querubins, com serafins, com uma glória que te vai fazer pousar no meio do átrio do templo. Não haverá mais dúvida, não haverá mais questionamento, porque até os fariseus, os saduceus e os acadêmicos religiosos vivem querendo um sinal do céu. Esse vai ser um sinal do céu extraordinário. O carpinteiro de Nazaré sobe no pináculo do templo e pula lá de cima, mas ele não tem nem o poder de se suicidar, nem o poder de morrer, porque sendo filho de Deus, na mesma hora Deus vai dizer aos anjos: peguem! Aí lá vem ele com um aparato de glória, descendo flutuante, pousa no meio do átrio, com aquela multidão perplexa, sem ninguém conseguir dizer mais nada, a não ser se ajoelhar e dizer: caramuru, caramuru, o Messias chegou. Essa é a tentação. Vai lá, eles vão te guardar. E ele ainda acrescenta mais um pedacinho do Salmo 91, dizendo: eles te sustentarão nas suas mãos, eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos para tu não tropeçares em alguma pedra, numa pedra, no chão, no caminho, na estrada. Aí ele leva Jesus para o pináculo do templo e diz: olha, pula daqui porque está dito que você não vai tropeçar em pedra nenhuma. Ai, cara, que diabo mais otário. Parece que está falando com um pastorzinho que quer fama, glória, poder, atalho, dinheiro, reconhecimento. Ou com um crente imbecilizado, emburrecido, fanatizado. E não de fato com o Filho de Deus. Pula. A Escritura está do teu lado. Como a gente ouve pessoas e vê, eu vejo, pessoas fazerem coisas absurdas em nome da Bíblia, dizerem barbaridades fora do contexto. Vocês já devem ter visto muito, por exemplo, no final da corrida presidencial no passado, eu vi o Silas Malafaia com o Bolsonaro e o séquito todo de
pendurados no saco governamental, ali em volta, e o Bolsonaro e o Silas abria no livro de Juízes, num texto sem contexto, por pretexto, de maneira absolutamente nojenta, de tão manipulativa, de tão sem vergonha. E ele lê lá, estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, presidente, está aqui em Juízes 20, tá, citou o texto. Aí leu, porque Jair há de julgar Israel por 20 anos. E aí fecha a Bíblia, viu? Ainda estava com isso dizendo que haveria um golpe de Estado, porque na democracia de 4 em 4, para o Jair reinar 20 como um juiz de Israel, no tempo mais primitivo, onde Israel ainda nem era bem uma nação, ainda era só um povo, e aplica a democracia brasileira de uma maneira totalmente satânica, fora do contexto. Isso continua a acontecer o tempo todo, a Bíblia continua a ser joguete na mão desse pessoal que trata a Escritura como Satanás a trata. Eles leem a Escritura como Satanás a lê, para aplicá-la na ignorância humana, para provocar loucura, para provocar atos suicidas, para provocar caminhos de morte, supostamente fundados e baseados na Escritura, e que não tem nada a ver com a própria Escritura, no espírito dela, porque a Escritura não é letra, a Escritura tem que ser entendida como espírito, como verdade. E depois de Jesus, a Escritura tem que ser lida a partir de Jesus. Eu leio o Salmo 91 a partir da interpretação que Jesus deu. O Salmo 91 e todos os salmos e muitos textos são usados demais para aquilo que Jesus chamou de tentação contra Deus. O cara cita, aí pula, faz uma loucura, se acaba, fale, se destrói, se estrepa, se arrebenta e depois diz, Deus, aonde estás? Porque o diabo adora ver alguém com base num retirar espúrio da Escritura, jogar-se em algum pináculo, em algum abismo, em alguma circunstância, com base numa Escritura fora de contexto. E a Escritura fora de contexto é mentira absoluta. É tão verdadeira quanto uma magia negra. E é pior ainda. Eles vão te dar ordens aos anjos, vai ser uma glória, tu vais. O objetivo é sempre esse, diminuir o caminho. Para que ficares sendo ofendido por esses teólogos que não vão te reconhecer jamais? Eles estão cuidando do poder deles, do assento deles, da cátedra deles. Você é um perigo para eles. É o povo que pode te salvar. Pula daqui para baixo, porque o povo não resiste a uma aparição de anjos, a um sinal nos céus. Eu conheço o povo. O povo adora ser enganado, é por isso que eu me transformo em anjo de luz. Porque eles são facilmente enganáveis, eles não checam nada com o que seja verdade. Eles são seres da imagem, não do verbo, são seres das impressões, não dos conteúdos. De crente eu entendo muito bem, diz o diabo a Jesus, pula e pede ao teu pai para dar essa força. Ele não vai deixar tu te esmagares lá embaixo, te esborrachares. Se tu és o filho de Deus, não haverá consequência. A gravidade será anulada, as leis da física serão suspensas para você. Faz isso e evoca o Salmo 91, porque tu tens base bíblica para esse ato, que para qualquer um seria translocado, mas sendo tu quem tu és,
Em ti isso faz total sentido, Jesus. Aí Jesus vira-se para ele e lhe diz simplesmente esta palavra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, o teu negócio é o que está escrito? Deixa eu te dizer o que está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Como está lá em Deuteronômio 6,16. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não provoque a Deus. Ande no caminho da natureza, no caminho determinado, no caminho de todos os humanos. E ele veio, Jesus veio ao mundo para andar no caminho de todos os humanos, para ser tentado em todas as coisas à nossa semelhança, só que sem pecado. Aí Jesus disse isso e desceu pela escada. Desceu pela escada, sem violar nenhuma lei da natureza. Desceu pela escada, desceu com lucidez. O que você vê quando observa todos esses atos, esses gestos de Jesus, é a compreensão filosófica que ele tinha da relação do ser humano com a natureza. Quando disseram que a Torre de Siloé tinha caído sobre 18 pessoas que estavam subindo para ver mais de cima a vista em volta da cidade de Davi e na região ali entre a cidade de Davi e o Monte das Oliveiras, e o início do Ribeiro de Cedron, Fonte de Guion, tudo aquilo ali embaixo, e uma visão bonita. Mas é interessante que Jesus, quando disseram, olha, se eu soube que 18 pessoas iam subindo a Torre de Siloé e a torre desabou com eles morreram debaixo das pedras. Aí Jesus já sabia o que os caras estavam querendo dizer. Eles devem ser mais pecadores do que os outros, né? Jesus disse, vocês estão pensando de que porque a lei da natureza se cumpriu, a edificação foi mal feita, e as pessoas ignorantes em relação àquele tipo de edificação e de como ela tinha sido mal construída, e morreram sob os escombros, foi só um acidente. Acidentes acontecem. As leis da física instituídas por mim estão aí, não são suspensas. A cada hora em que uma pessoinha legal provavelmente vai tropeçar. Se tiver que tropeçar, tropeçará. Ele não brinca com as fisicalidades, com as realidades, com os fenômenos naturais, em nenhuma perspectiva. Quando ele transformou água em vinho, foi um fenômeno físico, de natureza quântica. Quando ele andou por sobre as águas, foi um fenômeno que hoje a física explica também, de várias formas, com várias teorias, todas elas viáveis. E todos os outros fenômenos. Quando você vê o rosto dele brilhando como o sol, isso não foi de fora para dentro, é a luz que a gente tem dentro, que emana de dentro para fora. Que todo mundo tem, mas em todos nós é atrofiado, e em Jesus nada tinha atrofia. Em Jesus todo o potencial humano estava plenificado. Mas ele, cumprindo a sua própria consciência de Criador, existindo agora na forma de uma criatura que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e desceu a escada do pináculo do templo. Por isso é que recebeu o nome que está acima de todo nome, a cujo nome todos os satanases se dobram e se curvam e dizem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Ele preferiu atravessar e fazer o caminho do dia a dia. Já tinha escolhido o pão de cada dia, agora ele está escolhendo o passo de cada dia, a jornada de cada dia, a tarefa de cada dia, o trabalho de cada dia, o esforço de cada dia,
a compreensão e a incompreensão, o bom entendimento e o mau entendimento. Ele não está querendo fazer qualquer magia que impressione pessoas de maneira apenas mágica. Ele quer produzir consciência. O tempo todo ele está ensinando e dizendo, vai tu e faz o mesmo. Aquele que ama meu Pai é tão somente aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É para ser praticada no chão da terra. E como o nosso tempo já esgotou, eu vou prosseguir amanhã, exatamente desse ponto. Porque eu nem comecei ainda a tocar nos temas dessa tentação que eu quero falar com você amanhã, sobre a tentação da publicidade, do marketing, dos atalhos e das falsas impressões. Como eu vi um dia um amigo meu, construtor, que foi contratado por uma igreja, não pentecostal, uma igreja presbiteriana, onde tinha um pastor presbiteriano muito safado, muito canalha, que pegava as menininhas todas da igreja, solteiras e casadas, engravidou algumas. Respeitadíssimo até que se conhecesse quem ele era. Inevitavelmente, aquilo que é feito no interior do gabinete pastoral chegará o dia em que vai ser gritado na porta da igreja. Foi o que aconteceu com ele. Mas antes disso acontecer, ele estava construindo um lugar na igreja onde tinha uma cruz. E ele chamou o meu amigo e falou, agora que está tudo pronto, está bonito, eu queria que você pusesse um choquezinho suave no genuflexório e também nesse genuflexório que fica aqui na frente dessa cruz. De modo que também você ponha um atrás da cruz, que se eu apertar num pequeno botão, quem estiver ajoelhado ali sinta um tremor, um choque leve, que não dê para a pessoa pular, mas que a faça ficar impressionada, pensando que ela está recebendo uma visitação de Deus. Mas amanhã eu falo sobre essas publicidades, marketings, atalhos e falsas impressões. Sabendo você que é o diabo que coloca a gente em acesso a essas possibilidades. Cabe a cada um de nós decidir qual o caminho. E eu espero que a gente aprenda a decidir e a escolher qual seja o caminho. Jesus, por favor, dá que o que eu comecei a dizer hoje ecoe, 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 e se torne um imprimatur no coração de cada um, de modo que se torne inapagável, inesquecível e inexcusável na mente de cada pessoa que me vê e que me ouve, e aquelas milhares que vão ver e vão ouvir depois, que aconteça no coração de todos a mesma natureza de unção, de conhecimento, de discernimento e de compreensão do Evangelho. E que a transformação que vem pela compreensão da tua palavra seja operada na cara do diabo, na expressão certeira e assertiva da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.